porque eu acho que é uma forma de depois alguém, se quiser ver alguma coisa, um pedacinho do que a Andréia falou, deixa eu rever, um pedacinho do que o Luiz falou, deixa eu rever. Eu adoro quando eu tenho essa possibilidade. Então, sempre que eu posso, eu também disponibilizo para os demais, né? Então, eu sou da UTS, né? A gente está fazendo uma série de lives que falam sobre a base dos nossos conteúdos, dessas lives, é sobre desenvolvimento de herdeiros. Porque como a nossa especialidade é tratar de longevidade de empresas familiares, a gente acredita que a gente não pode falar de longevidade sem falar de desenvolvimento de herdeiros, né? Porque são com esses herdeiros, está na mão desses herdeiros o futuro das nossas empresas, né? Então, a gente já fez uma sobre desenvolvimento de herdeiros na semana passada, de uma forma geral. A gente está falando dessa hoje, especificamente sobre protagonismo, sobre olhar estratégico, que é um tema super desafiador, né? Até porque, quando a gente fala de protagonismo, a gente precisa de ter muito autoconhecimento, né? E autoconhecimento não é uma coisa fácil da gente obter, né? E a gente tem um programa de desenvolvimento de herdeiros que a gente fica um ano inteiro com eles e é um ano inteiro falando muito dessa importância da gente aprofundar no conhecimento. Eu sou psicanalista, né? Para quem não sabe, então aqui atrás tem até um divã, sabe? E eu costumo dizer que a gente tem muitos desafios numa trajetória de psicanálise, né? De terapia. E a gente tem duas em especial que eu quero marcar aqui. Uma é identificar qual é o nosso desejo, aquele desejo profundo, e o outro é sustentar aquilo que a gente deseja, né? Então, eu acho que são dois grandes desafios. Parece uma coisa simples, né? Identificar o desejo, né? Mas eu estou falando daquele desejo que conversa com o nosso protagonismo, com o nosso propósito, com aquilo que tem muito valor para a gente. E depois a gente conseguir sustentar, porque muitas coisas vêm no nosso caminho para tirar, né, nos tirar daquilo que a gente escolhe para a gente. E eu acho que é sobre isso que a gente vai tratar aqui. E fazendo um recorte especificamente das empresas familiares, a gente tem uma coisinha que ainda deixa um pouquinho mais tumultuado nessa história, né? Eu não estou sozinho, eu sou um membro de uma família empresária e eu não estou sozinho. Tem uma história que veio de uma geração antecessora minha, né, do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, e isso tem um valor enorme. Então, em que momento eu me questiono, eu paro para pensar se isso faz parte da minha história e eu tenho que carregá-la como um peso, ou se isso também é um desejo meu, né? Ou se isso eu quero fazer uma escolha para que, de fato, isso seja algo que eu quero, né, participar. Eu quero participar efetivamente de que forma? Então, tem muitas questões aí a serem tratadas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, gente, Luiz e Andréia, tudo bem por enquanto? Só para a gente introduzir, depois eu vou pedir para vocês falarem. Tudo jóia, Dani? Tá? Perfeito. Só para introduzir, já que a gente fala desse programa Próxima Geração durante muitos momentos, porque a gente associa, porque são temas que a gente trata aqui, eu vou passar um vídeo de 1 minutinho, só para vocês terem uma ideia do que é esse programa. Esse programa só acontece uma vez por ano, ele finaliza as inscrições no mês que vem, e por isso que a gente está fazendo essa ação, porque só uma vez por ano, então nós estamos aqui na reta final da escolha das pessoas que vão participar do programa. Eu vou pedir a Gleice para rodar o vídeo de 1 minutinho para a gente. Por favor, Gleice. Ah, não, eu acho que eu que vou rodar. Eu entendi o comunicado. Espera aí, Gleice. Pode ir lá fazer suas coisas que eu vou assistindo. Vamos lá. Vai passar mesmo. Não, não. Ah, tá com o mesmo defeito. Oi, tá sem som Tá o sem vídeo. som. Aprendizagem. Ele fala de um processo... Vai ser a mesma live, mano, de semana passada. Perdão, vamos lá. Não, tá mostrando o mesmo vídeo. Ela falou a mesma coisa, as inscrições acabam mês que vem, não sei o quê.
Estou ouvindo tudo. Oi? O programa Próxima Geração é um programa específico de desenvolvimento de herdeiros de famílias empresárias. O bonito do PPG é que ele tem diversas fontes de aprendizagem. Ele fala de um processo de desenvolvimento e de preparo dessas futuras lideranças. Durante um ano, o herdeiro tem um contato com experiência profissional, com desafios, com mentoria individualizada, com bastante conteúdo através de workshops, com imersões. Porque esses herdeiros, eles precisam, antes de tudo, serem líderes. Eles precisam influenciar as pessoas. E é isso que nós também trabalhamos dentro do PPG. O futuro de uma empresa familiar, ela é proporcional ao nível de desenvolvimento dos herdeiros. Portanto, o quanto a gente investe nos jovens herdeiros é a garantia de que a gente terá uma empresa mais sólida no futuro. Bom, gente, eu vou pedir, então, agora para a Andréia e para o Luiz se apresentarem um pouquinho. Depois eu vou conduzir algumas perguntas para eles sobre o tema e, na sequência, a gente vai abrir para todos vocês também conversarem um pouquinho, trazerem alguns questionamentos. Pode ser? Luiz, quem não está na praia, começa. Fazer o quê, Luiz? Vai lá. Luiz é de São Paulo. Andréia, pode começar, pode começar. Por favor. Não, então vamos lá. Eu sou a Deia, né? Trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 20 anos. Esse é o meu propósito, né? Quando a gente fala de que propósito que a gente tem na vida. E muitas vezes a gente não sabe, e está tudo bem não saber. Porque quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, o propósito é encontrar o propósito, né? O meu propósito é conectar as pessoas com o que elas têm de melhor, porque muitas vezes nem a gente sabe o que a gente é bom. E várias vezes pela vida a gente vai tendo feedbacks e muito mais focado nas coisas que a gente não faz bem do que as coisas que a gente faz bem, né? Então, eu busco estar sempre desenvolvendo as pessoas em tudo que eu faço. E a mim mesma, né? Porque o desenvolvimento é um aprendizado todos os dias, né? E por isso que falar de autoconhecimento é tão legal. Eu sou psicóloga formada pela UFES, né? Estou em Floripa, mas sou de Vitória, né? É muito gostoso estar falando com tanto capixaba, né? Eu sou carioxaba, igual a Dani. E sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia, trabalho com isso, trabalhei em mais de 8 países, né, pelo mundo, voltei para o Brasil, decidi estar por aqui porque isso tem a ver com o meu propósito também, e trabalho em empresa familiar. E trabalhar em empresa familiar, eu falo sempre que é um papel de ser algodão entre cristais, né? Porque a gente tem as diferentes gerações convivendo no mesmo ambiente e o papel das pessoas que desenvolvem gente é sempre ser esse algodão entre cristais e ajudar nessa adaptação, né? Moro aqui em Floripa, estão convidados para vir, né? Todo mundo na praia, só o Luiz. Ah, não, tem uma galera de Goiânia, mas Goiânia é uma delícia também. E aqui a gente, na empresa que eu trabalho, a gente apoia o programa, então a gente tem PPGniano, né, com a gente trabalhando aqui, se desenvolvendo, porque sair do espaço conhecido é uma excelente forma de desenvolvimento, né?
ter chefe que não é da própria família, aprender e conviver em outros ambientes faz com que os herdeiros possam realmente se desenvolver. Eu acredito bastante no programa, por isso que a gente está sempre junto, né? E espero que a gente tenha um tempinho aqui para estar falando um pouco de vulnerabilidade, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, é muito poderoso a gente ser vulnerável e mostrar o que a gente precisa de ajuda, o que a gente pode se desenvolver e o que a gente pode pedir para o outro que realmente não é a nossa praia, né? Luiz, se apresenta aí, querido. Obrigado, Andréia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dani, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Olha, eu não estou na praia, não, mas eu nasci no Rio, fui criado em Minas, e aí adivinha onde eu passava as férias? Eu ia para Guarapari, eu ia para Minhaípe, né? Então, eu estava bem próximo, né? Então, basicamente, ou seja, como é que eu posso explicar? Quando a Dani chamou sobre essa questão de protagonismo, né? Um trabalho que eu faço que acho que é assim, muito interessante é a questão da necessidade de você ter visão estratégica para você ser mais protagonista nas suas ideias, na apresentação dos seus projetos dentro das empresas também, né? Não só da sua carreira, mas o que você vai propor dentro da empresa, né? E eu converso muito com a questão que começou comigo, tá? Eu passei, na verdade, uma situação que foi muito ruim. Da onde veio esse assunto para mim, porque é um assunto assim, muito caro, muito importante, eu fui treinado numa empresa chamada Mercedes-Benz, e aí fui fazer uma apresentação de um projeto, eles tinham uma coisa chamada Dia do CEO, e aí você, como sentava lá na cadeira, tinha que tomar as decisões, e aí você tinha que fazer os projetos, você tinha que apresentar os projetos, e era muito difícil você apresentar o projeto, você que não tinha muito conhecimento, então me preparei, e aí cheguei lá no final, na apresentação, o alemão, assim, uma pessoa muito delicada, falou assim, seu trabalho está muito ruim, está muito mal feito, não é nada disso que a gente precisava, né? E, cara, eu fiquei assim Por isso que eu perguntei, nós temos a Schultz, né? A Berga Schultz, aqui eu falei, meu Deus, né? Tomei um certo trauma, sabe? Mas o que aconteceu? Eu falei assim, se eu quiser continuar trabalhando em projetos estratégicos, na verdade, ajudando a estratégia da empresa, eu vou ter que tomar, vergonha na cara, né? Porque eu, na verdade, fiz engenharia e fiz um mestrado em engenharia de produção, só que eu pensei que estava preparado. E aí, na hora que eu levei aquela primeira pancada, eu falei, assim, de duas uma, ou eu desistia naquele momento, que eu queria ser, que eu queria trabalhar, ou ia correr atrás. E eu, efetivamente, continuei, né? E eu tomei duas iniciativas, ou seja, continuei trabalhando com estratégia dentro das empresas, que eu acho que ali é que é decidido o rumo, né? Independente se é uma empresa, uma cooperativa, se é uma empresa familiar, se é uma empresa nacional, se é uma empresa de abrangência internacional, ou seja, o fato que a estratégia é fundamental, né? E dito isso, aí eu continuei, fui trabalhar na Mercedes-Benz, trabalhei na Embraer, aí fui trabalhar na empresa de consultoria chamada Kearney, Kearney Management Consultants. E aí, quando eu estava na Embraer, eu estava tentando terminar meu doutorado, ou eu terminava o doutorado, ou eu continuava na Embraer. E eu optei por terminar meu doutorado, e eu terminei meu doutorado na Poli, e em seguida eu tive uma possibilidade muito bacana, que foi ser professor. Eu terminei meu doutorado, fui ser professor das faculdades IBMEC, lá no Rio, né? Então, ali foi uma coisa muito interessante, que além daquele contato que eu tinha com empresas, igual eu comentei aqui com vocês, né? Mercedes, Embraer, como a Kearney, uma empresa de consultoria, eu trabalhei em setor bancário e etc., eu tive a possibilidade de conhecer vários alunos com várias outras realidades, e eu peguei muitos jovens, né? E aí, tanto a questão do IBMEC quanto o INSPER, onde eu estou em São Paulo, é um posicionamento bem interessante, é como se fosse a opção que a família tem de manter o filho no Brasil com um ensino de excelência. Tá? É basicamente o posicionamento deles, ou seja, olha, você vai ter o mesmo nível de ensino, de repente, numa universidade americana, mas o seu filho vai estar aqui. Esse é o posicionamento deles. Tá? Não estou falando que está errado, está certo esse posicionamento. Então, o que acontece? Nós temos muitos herdeiros lá dentro, né? E uma coisa que, efetivamente, igual a Daniela comentou, a gente estava conversando, o desafio desses herdeiros, né? Existe uma certa ansiedade, uma certa angústia, a pessoa, na verdade, quer se posicionar e ele é muito jovem.
E o que efetivamente eu tenho visto, né, nesses contatos todos, como mentoria, etc., tal, é essa questão, digamos assim, do desejo de ter uma visão estratégica para que ele possa ser mais relevante nos posicionamentos dentro da empresa. Mas muitas vezes muitos jovens, eles não, tipo assim, eles têm que tipo receber uma aceleração para que eles consigam ser mais assim, se sintam mais seguros, mais tranquilos na hora de apresentar os projetos dele. Basicamente é isso que acontece, né? Então, eu também fiz um pós-doutorado no exterior na área de estratégia, foi lá no INSEAD, acho que tinha gente da Fundação Dom Cabral, né, Dani? Você dá aula lá na Fundação Dom Cabral, não é isso? Sim, há 10 então, anos. aí tem material... 10 anos. Oi? 10 anos, eu e a Adriana. Ah, legal. Ó, então, tem material, por exemplo, são casos, tem 2 casos meus que foram publicados, casos de empresas, né? Foram publicados na base de Harvard, e tem 9 que estão lá no INSEAD também publicados. Então, é o que eu gosto de fazer, é ajudar, na verdade, essas pessoas a desenvolverem a visão estratégica, porque eu acho que isso aí vai preparar, independente se é uma empresa, naturalmente, igual eu comentei, do setor, né? Se é um setor de mineração, se é um setor, de repente, de hotel, se é um setor XYZ, a abrangência, sempre essa questão de visão estratégica é fundamental, né? Independente do nível onde você está. E até um comentário que eu esqueci de comentar, durante esse período eu fui dar curso em 40 empresas, então eu já tive em Uberlândia, eu não tive em Goiânia ainda, mas, por exemplo, em Fortaleza, eu fui 18 vezes em quase um ano dando curso no Banco do Nordeste, fui no emprestado Cevale, que é no lugar chamado qual que é o nome? Palotina, noroeste do Paraná. Então, ou seja, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de estar juntos aqui trocando experiências, né? Pessoas em cada um dos pontos do Brasil, isso para mim, na verdade, tem a gente do exterior, né, Dani? Isso para mim é uma coisa muito legal, né? E é isso aqui que eu acredito. Então, a partir desse ano, especificamente, eu estou migrando toda a questão minha, que era mais presencial, para uma questão online. Então, ao invés de eu ficar no aeroporto, assim, sabe, quase que de 30 dias, eu ficava quase que 25 no aeroporto, né? Sair domingo de tarde para o aeroporto e voltar na sexta-feira à noite não é uma coisa que me agradava fazer isso sempre. Sabe como é que é? Em 52 semanas, 52 fazendo, né? Então, basicamente, é isso. A minha questão é a visão estratégica, acho que é fundamental para jovens herdeiros e profissionais. Vocês viram que nós temos 2 assim super feras aqui para a gente poder compartilhar, beber dessa fonte. E eu adorei que eles logo de início já falaram assim de vulnerabilidade, falaram, né, dos desafios. E isso é uma das coisas que a gente enfrenta muito nas famílias empresárias, principalmente com os jovens, porque eles têm um negócio, eles veem essa geração antecessora de uma forma muito idealizada. E aí eles ficam se cobrando como se eles tivessem que pular as etapas e ser assim quase que esses super-heróis, né? E às vezes pulam etapas muito importantes, né? De questionamento, de reflexão, de preparo mesmo para isso. E aí eu vou puxar a primeira pergunta para a Deia, né? Fala muito hoje em dia, né, de identificar propósito, e você foi ótima, você já falou assim, gente, se não tiver o seu propósito, está tudo bem, né? E às vezes a gente recebe os herdeiros falando assim, gente, eu não tenho propósito, como se fosse assim uma coisa absurda, e como se propósito fosse uma coisa muito simples de descobrir, né? E a ideia, eu quero que você comece a compartilhar com a gente, assim, de que forma que você acha que essas pessoas podem começar a identificar esse propósito? Esse é um tema interessante, né? Mas eu acho que saber a que propósito eu tenho na vida tem primeiro uma parte de saber quem eu sou, né? Entender quais são minhas limitações, entender quais são as minhas fortalezas, e por isso que autoconhecimento é tão importante, né? O Jung tem uma frase que eu gosto muito para a gente refletir sobre a questão do autodesenvolvimento e a questão de propósito, né? O que você resiste, persiste. E o que você aceita te transforma. Então, quando eu me conheço e eu aceito no que eu sou boa e no que eu sou ruim, essa é a grande possibilidade de transformação que a gente tem, né?
e é a aceitação de ser vulnerável. A gente não precisa ser bom em tudo. Eu curto muito o trabalho de vulnerabilidade que a Brené Brown trabalha. Convido vocês a assistirem. Ela tem um TED muito legal que está no Netflix, que fala do poder da vulnerabilidade. E toda a questão de propósito e autoconhecimento é muito legal você trabalhar nesse olhar de vulnerabilidade, né? Porque o mundo, e aí pensando no lugar de um herdeiro, né, ser protagonista, né, e ter a coragem de ser protagonista num espaço que antes foi ocupado por alguém da minha família, ou que ainda é ocupado, né, por alguém da família, e assumir esse palco não é uma escolha fácil, mesmo quando é uma escolha, né? E quando a gente fala assim, o jovem de maneira geral, tem gente que tem muito mais facilidade de assumir o protagonismo, né, frente às situações. Tem gente que sempre vai querer ficar na arquibancada e nunca vai querer, de verdade, entrar no palco e enfrentar os leões, né? E tem gente que está ali, às vezes, esperando que alguém convença, que alguém convide. Então, esse papel da família, ele é fundamental, né? E com um programa de suporte, ele é fundamental para ajudar a pessoa a se libertar, né, dela mesma. E quando a gente fala de protagonismo, de propósito, a gente está falando de ousadia, né? Porque ser um líder com ousadia é conseguir vencer as armaduras que a gente vai moldando no dia a dia, né? A Brené Brown, ela fala que a gente tem mais ou menos 16 armaduras que a gente usa no dia a dia. E quando eu me autoconheço, eu consigo ir suprindo isso. O que acontece também, que eu vejo, né, Dani, dos jovens que eu conheci, dos trabalhos que você fez, né, de estar conversando com a galera do PPG, é uma galera que a própria família faz um trabalho de desenvolvimento de nível de consciência que é muito importante. E quando a gente fala de desenvolvimento de nível de consciência, quanto mais desenvolvido esse nível de consciência do jovem está, mais ele vai impactar na perenidade do negócio, na sustentabilidade desse negócio, né? Porque, às vezes, nem sempre a organização está no mesmo nível de consciência do jovem, né? E conseguir ir acompanhando e se desenvolvendo junto, eu vejo como crucial. Então, assim, voltando na tua pergunta inicial, propósito. Se eu me conheço, é um passo fundamental para eu saber qual é o meu propósito na vida. E autoconhecimento por várias formas, né? Seja Enneagrama, seja um assessment, seja a orientação vocacional, N ferramentas. Eu curto muito o Enneagrama, né, como uma ferramenta de trabalho, mas são N ferramentas que possam ajudar a saber quais são minhas fortalezas para focar nisso, né? E ajudar a família a ajudá-lo no desenvolvimento também. Ideia, é muito bacana você falar isso, porque assim, eu falo que o aprofundamento do autoconhecimento também é um ato de coragem, né? Porque é cada vez mais eu aprofundar para eu descobrir, me desafiar e me testar e experimentar e cair e levantar, né? E quando você tem pessoas por perto te ajudando nesse desenvolvimento, te dando um suporte, né? A família entra aí como um suporte importante, né? O mentor, né? Aquelas pessoas que a gente escolhe, que a gente é importante que escolham, né? Eu falo muito isso para os jovens, né? A gente tem que ter os nossos mentores, a gente tem que ter aquelas pessoas que a gente fala, olha, me dê as dicas, me dê os caminhos, me fale onde eu estou tropeçando, mas me fale também o que eu sou bom, né? Porque nas famílias empresárias a gente tem muitas situações onde tem muito puxão de orelha, muito, né? Você tem que dar mais, e às vezes não tem o feedback, não tem o reconhecimento do que são os pontos positivos, e é isso que nos dá energia, né? A Déia falou aqui várias vezes do quanto é importante reconhecer isso.
E muito legal. E aí que vou puxar para o Luiz aí, que é o especialista aí em também transformar, tirar uma pessoa de um patamar e levar para um patamar estratégico, né? Que muitas vezes é um sonho dessas pessoas, né? Mudar esse patamar. Eu quero sair daqui, eu quero dialogar, eu quero conversar mais de forma estratégica com esses níveis mais elevados. Como é que é nesse momento que as pessoas estão te buscando com esse propósito, né? De elevar esse degrau? E de que forma que você ajuda? Você poderia nos dar dicas, assim, se possível? Eu acho assim, muito interessante, até conversou, né, Daniele, essa pegada, né? Eu não tenho, digamos assim, um background em psicologia, desenvolvimento, tanto assim, autoconhecimento das pessoas, mas o que eu percebo, os jovens que, digamos assim, são os herdeiros, que eu estou em contato lá na questão, somente do INSPER e tal, e da questão do IBMEC também tive, essa ansiedade, né? Uma ansiedade, eles querem contribuir. Algumas pessoas você percebe claramente existe uma pressão por parte dos pais. Estou falando que está errado ou não, mas ou seja, essa situação, tá? E aí o que acontece é que, digamos assim, como eu tenho, eu tinha um curso logo de início da graduação, e esse curso era chamado assim, Introdução à Gestão, e eu pegava muito essas questões estratégicas, são de bacana, a empresa é para dar lucro, né? Então, bacana, como é que você mexe com a questão da receita, como é que você mexe com essa questão da despesa, essa questão de longevidade, todos esses questionamentos, e aí ia mostrando, tipo assim, o que efetivamente, em termos técnicos, em termos de produtos, mercados, todo esse tipo de análise ajudava ele a ter uma visão melhor, tá? Então, durante a aula, era aquele tipo de provocação. Eu sou uma pessoa que acredito muito no aprendizado por meio da experiência de outras pessoas e de outros setores também. Isso, particularmente, é uma coisa que eu acho que, em termos de visão estratégica, as pessoas pecam muito. Pensam que eu só vou aprender se for exemplo do meu setor. Eu vou até dar um exemplo agora. No caso, olha só, então não é nada específico, mas já é uma multinacional chinesa, setor de energia, que eu sou o mentor da diretora. E o que acontece é o seguinte: tudo que ela vai apresentar é sempre um benchmarking do setor de, como chama? Do setor de energia. Eu falei, caramba, não é. Você tem possibilidade de aprender em outros setores. Bem, o que acontece? Então, esses meninos também e meninas, né? Vou usar meninos para falar meninos e meninas, tá bom? Eles também têm esse drive. Então, e Luiz, meu pai, por exemplo, trabalha no setor só para interromper, né? Meninos e meninas, porque a gente que tem os 50 e poucos, né? Quando você fala na faixa de 30 e poucos, 20, 30, é tudo muito menino mesmo, né? Ah, é? Pode falar. Exato. A barba branca entrega, né? Então, sim, né? Esses jovens, né? E eu falo com carinho, né? Então, por exemplo, meu pai trabalha com, como chama? Pedras ornamentais, né? Aí todo, né, o exemplo tem que ser por pedras ornamentais. Então, ou seja, o que eu vou fazendo com eles, efetivamente, gosta e ajuda, é mostrar que existem outros setores, outras formas de analisar, tipo assim, meio que provocar, no bom sentido, né? Um pouco meio socrático, um certo lugar de sarcasmo, né? Tipo assim, mas você acha que é isso aí mesmo, etc. Tal, fazendo que, acima de tudo, ele começa a ter, tipo assim, desenvolver o pensamento crítico, que ele permita ele ser mais tranquilo e mais seguro na hora de fazer apresentações para as famílias, né? Então, o que acontece? Muitas vezes vão trabalhar na experiência que eu tenho, tá? Não quero dizer que, na verdade, são de todos. Muitas vezes eles fazem, efetivamente, estágios na empresa da família, porque tem muita gente que vem para São Paulo estudar e volta durante as férias para as famílias, né? Então, eles fazem estágio de férias, e aí, muitas vezes me ligam, professor Luiz, olha, eu liguei, eu fiz isso, apresentei, o que você acha? Bacana, como é que foi o feedback? Então, nisso, existe essa questão meio de aceleração. Você falou uma questão de meio de amadurecimento, né? Então, quando você tem uma pessoa que está ali para ajudar, para amparar, para provocar num ambiente seguro, isso favorece o crescimento muito rápido do herdeiro e da herdeira, né? Ou do profissional. Então, por exemplo, essa pessoa que eu sou o mentor dela, o celular aqui, ela eu conheço, na verdade, a CEO. Eu falei assim, Adriano, estou fazendo esse trabalho, é hiper legal,
pediu para fazer com a diretora. Então, o que acontece? A diretora se sente num ambiente confortável. Então, antes ela for apresentar para a CEO, ela está lá passando todos os perrengues comigo. Eu falei, se você passar por aqui, está tranquilo. Isso é a mesma coisa, por exemplo, quando eu faço com os jovens, né? De 30, 35, 40, né? Porque eu também dou aula na pós, dou aula no mestrado. Então, sempre tem essas pessoas. E como eu tenho muito essa questão de estratégia, tipo assim, é uma coisa que fascina eles. Então, qual que é a jogada? O que eu faço? Tipo, eu acredito muito que você falou na questão de mentoria, porque realmente acelera, cria um ambiente seguro. Então, tipo assim, eu estou ali naquele ambiente que, tipo assim, eu posso falar besteira. Eu falo assim, cara, você nunca está falando besteira, você tem que ter uma dúvida, a gente está aqui para conversar, né? Eu provoco muito essa questão, eu, tipo assim, ao invés de dar o peixe, eu provoco a questão de, assim, eu ensino a pescar. Tá? Isso é uma tendência dos jovens nessa questão da ansiedade muito grande. Mas qual que é o resultado? O que eu faço? Qual que é o resultado? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer isso. Pode demorar um pouco mais, mas eu tenho certeza que no final do processo ele sai mais capacitado, mais preparado. Então, ó, primeiro ponto, aprender com outros setores. Depois, efetivamente, tem um mentor, que pode ser um mentor interno ou um mentor externo, onde ele senta confiança, onde ele senta seguro para tirar aquela questão das dúvidas, tá? E continuar efetivamente a desenvolver, porque quanto mais, na verdade, ele vai bebendo de outras fontes, mais segurança ele vai ter nessa questão da visão estratégica, tá? Essa é, na verdade, a minha forma de enxergar a questão mais, assim, de... O soft skill de visão estratégica, inclusive, segundo a pesquisa que o próprio Winsper fez, é o quarto mais desejado, né? Eles consideram como um soft skill, é o quarto mais desejado pelas empresas. Então, as pessoas têm que desenvolver isso para que elas possam ajudar as empresas, independente se é uma empresa de controle familiar, ou se é controle disperso ou concentrado, né? É fundamental. E, Luiz, né, essa coisa de como você vai ter visão estratégica se você não ampliar o seu olhar, né? Se você não tiver experiências diversas, se você não tiver troca. Então, assim, é impossível você ter possibilidade de conversar sobre estratégia se você não amplia seu horizonte, né? Então, a troca, conhecer outros setores, conhecer outras pessoas, né? Vivenciar. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente faz durante o ano inteiro no programa. A gente faz um monte de visita, a gente conversa com um monte de empresário e eles conversam entre eles e falam sobre os desafios. Eu falo que isso é uma experiência que a gente precisa estar fazendo como a gente está fazendo aqui, né? A gente está numa live, a gente está escutando outras pessoas, a gente poderia estar fazendo milhares de outras coisas. Hoje em dia você tem conhecimento para tudo quanto é lado. Que bom que a gente pode estar aqui escutando e bebendo da fonte de pessoas que nos enriquecem, né? E o jovem a gente precisa provocar, porque eles também, às vezes, ficam uma coisa assim, muito passiva e querendo tudo muito rápido, né? Eles querem tudo muito rápido, né? O Luiz falou assim, qual é o resultado, né? Ele tem um que fala assim, não, mas eu quero saber quando que eu vou poder sentar lá na cadeira do CEO. Eu falei, rapaz, você tem 25 anos, né? Cadeira de CEO, do tamanho da sua empresa, da dimensão do seu negócio. Calma lá, nós temos muito caminho para andar aí, né? E aí, a Andréia, falando aí de que quero sentar na cadeira do CEO, né? A Déia acompanha muitos executivos, acompanha muitos, né, empresários, inclusive, e também muitos jovens, até startupeiros, né? Ela é mentora do meu filho, inclusive, né? E aí eu queria te falar o seguinte, Déia, como que você percebe, né, essas pessoas que querem fazer, que querem se desenvolver, né, mas elas querem resultado, elas querem acelerar? O que você pode dizer para elas? De que forma você enxerga isso? Ou não apresse o rio, né? Ele corre sozinho, mas assim, uma coisa de cada vez. Porém, Dani, eu vou te falar, eu sei que, e Luiz, você trouxe, né, muita ansiedade da galera de aprender, de dar resultado. Obviamente, as empresas existem para dar resultado, e a gente está falando de formação de herdeiro, de sucessor, que é para olhar a perenidade desse negócio que foi construído por alguém antes dele. Eu vejo jovens muito melhor preparados do que jovens herdeiros da nossa geração, por exemplo, né? A gente tem muito mais acesso à informação, as famílias investiram muito mais nas pessoas, existem outros programas e existem outras formas de desenvolvimento que vêm acontecendo.
O que eu vejo, assim, a maior ansiedade é a prática, né? Porque são pessoas que se formaram demais, então são grandes cabeções, né? Então, mentalmente leram todos os livros do mundo, fizeram todos os cursos, tiveram todas as experiências, mas não concretaram. Então, estão muito no mundo do mental e com muita dificuldade de aterrissar na prática. Vejo baixa capacidade de escuta, né? Porque quando eu vejo uma empresa familiar que cresceu, se desenvolveu na prática, né? Dos avós, dos pais e de uma herança que vem na prática, que aprenderam fazendo, e quando você vê jovens que não têm essa prática e que muitas vezes entra em choque de julgamento, isso eu acho que não é legal, sabe? E eu vejo muito essa questão, né? Não, eu não sei igual ao outro, né? Eu tenho pessoas que eu acompanho, que eu desenvolvo, e quanto mais jovem, mais eu vejo esse lugar de como assim vai me falar que eu tenho que organizar as coisas? Como assim vai vir com esse modelo de comando e controle? Eu sou livre, né? As coisas fluem melhor. E não é bem assim, né? Quando eu aprendo algo de um nível de consciência, eu aprendo integro e aí eu posso evoluir para outro. Quando eu nego etapas, eu nem ajudo a empresa a continuar crescendo e nem ajudo a mim mesmo. Então, eu vejo esses jovens com muita necessidade de praticar, porque a cabeça está muito grande e a execução ela é pequena, né? Por isso que ter programas que ajudem eles a executar é muito legal. Na semana passada, você falou uma frase que eu fiquei... sabe assim, quando você fica pensando e aquilo fica reverberando, né? Que é a questão do pai ou da mãe que fala, vem comigo e me segue. Eles precisam de prática, né? Então, na hora que você fala, vem comigo e me segue, e viver na sombra de alguém que já viveu aquilo, que já sabe, não é um aprendizado, né? Então, quanto menos sombra eles tiverem, maior possibilidade eles vão ter de desenvolver um pensamento estratégico, de desenvolver uma execução clara, porque eu vejo muito sonho e pouca realização. Dani. E muito legal você falar isso, porque, na verdade, assim, a empresa familiar é um negócio que está rodando de verdade, né? Então, assim, às vezes a geração antecessora que está na gestão, eles também ficam assim, poxa, que tipo de desafio que eu vou dar aqui para esses rapazes, para essas moças, né? E porque eles podem errar, pode não dar certo e tudo, pode impactar, e aí fica também com essa insegurança, né? Só que assim, e nós vamos falar um pouquinho de erro também aqui hoje, mas assim, a prática é importante. A gente tem que dar o suporte, mas a gente tem que dar desafios, né? A gente só aprende com os desafios, né? A gente só cresce com os desafios. E isso é muito, muito importante. Então, a gente vai ajudando também essas famílias empresárias, dando suporte, falando, olha, vamos dar um desafio aqui, mas a gente está do lado, a gente tem mentores, a gente está próximo, a gente está dando suporte, né? E isso é importante, porque também é muito ruim as famílias estarem sozinhas, né? O jovem sozinho, né? A família lá também na gestão sozinha. Então, quando eles veem que eles têm um suporte, eles também arriscam mais, né? Luiz, eu queria aproveitar falando disso, né, dos desafios. Também é comum, às vezes, em famílias empresárias, esses jovens serem de forma precipitada, e aí eu vou colocar uma interpretação minha, colocados em posições de liderança, né? E, de repente, eles têm que tomar decisões importantes, eles lideram equipes, muitas vezes, muito mais experientes que eles, muito mais velhos que eles, né? Sêniors que eles. E aí, como é que faz? O que você acha disso? O que você tem para nos dizer? Dani, acho que uma coisa assim, bem interessante que eu percebi. Então, estou até tentando lembrar alguns causos, né? Então, por exemplo, tem uma aluna que o pai dela é um grande empresário que vende peixe na CEAGESP. A CEASA aqui, né? É uma coisa assim, monstruosa o império que ele tem, né?
Tem outros também que, na verdade, tem uma outra menina também que o pai dela é dono daquelas confecções. Ela é coreana e os pais dela têm aquelas confecções aqui em São Paulo, né? Ali na 25, etc. e tal. E tem um, por exemplo, que mexe com pedras ornamentais, por isso que eu falei no Espírito Santo, né? E o que acontece, que eu vejo também muito, é que muitas vezes os pais dessas pessoas, tipo assim, já me procuraram. Particularmente essa questão do, assim, específico da questão do coreano, ele vem para cá, tipo assim, o que você está colocando na cabeça da minha filha? Então, ou seja, porque é essa questão, digamos assim, de provocação que eu faço, mas eu levei uma enquadrada, falei, caramba, peraí, deixa eu te explicar, que eu sou um trabalho, etc., né? Porque, efetivamente, eu acho que tem uma coisa, efetivamente, os pais também, assim, eu acho que eu vou chovendo molhado para todos vocês, mas, tipo, tem que ter, tipo, um combinado, né? Você vai até aqui, então, eu vi, por exemplo, tem uma outra que mexe com a questão de ambulâncias. O pai dela é uma das pessoas que mais vende ambulância no Brasil, tá? Então, acontece, como ele mexe com complexo de saúde, igual eles chamam de complexo de saúde, ele meio que criou um negócio paralelo para ela, e ali ela toca aquele negócio dela. E ali ela desenvolve a visão estratégica, e ali ela começa a enxergar depois a complementariedade de um negócio junto com o outro. Tá? Nessas empresas, né, no nível dessas pessoas que eu conheci, eu ainda não peguei, por exemplo, uma pessoa, vamos exagerar aqui, de repente 20 e poucos anos, que vai, de repente, tocar uma equipe com 300 pessoas com faixa etária média na faixa de 50 anos, 40 anos. Isso eu não vi aqui ainda não. Tá? Mas, basicamente, o que eu vi, então, por exemplo, tem uma outra que, por sinal, a mãe dela é dona de um hospital psiquiátrico aqui em São Paulo. É um mega de hospital psiquiátrico aqui em São Paulo. Outro dia até saiu no jornal que teve um cara famoso que foi parar lá. Então, qual que é a questão? Ela, na verdade, pediu para tocar um pedaço daquela parte ali. E aí, ou seja, eu comecei a acompanhar em que aspecto? Porque, na verdade, ela não entendia o quão importante era aquela área para o sucesso do negócio da empresa. Tá certo? Então, digamos, o que eu percebo, né, nessa geração que eu estou tendo contato aqui agora, né, ou seja, estou falando no limite dos meus conhecimentos, quando os pais querem que, por exemplo, o filho vai e tome uma iniciativa, toque um negócio, para ele sentir, digamos assim, o calor, né, de você estar negociando com o fornecedor, de você estar negociando com o cliente, de repente tem um órgão regulatório, estou falando a questão do hospital psiquiátrico, tinha essa questão do órgão regulatório, tá? Então, ou seja, o desafio efetivamente é esse, eles dão um pequeno pedaço para a pessoa para começar a tocar. Eu ainda não tive experiência, que eu acho que deve ser hiper interessante, de pegar, de repente, um jovem e colocar ele para comandar nem que seja um pedaço, né, uma unidade de negócio e que tenha pessoas com mais senioridade. Né? Agora, só comentando igual você comentou também, efetivamente, esse programa que você faz de levar as pessoas, igual você levou para Gramado, etc. e tal, tipo assim, é alinhado com aquilo que eu falei, né? Digamos, é importante as pessoas aprenderem com outros negócios, com outras formas de enxergar o mundo, né? E como eu comentei, eu não acho certo você entregar o peixe. Eu acho importante, tipo assim, no meu caso, eu acho importante você ensinar a pessoa a pescar, né? Então, quando você vai lá e proporciona a pessoa ter uma experiência de vários outros setores, várias outras formas de pensar, ela própria, alinhado depois com a família dela, tomar a decisão para onde ela chegar, mas ela pelo menos vai ter um pouquinho mais de visão, estofo, até para argumentar, não é? Então, basicamente, essa experiência que eu tenho. O pessoal geralmente faz tipo um negócio que é importante, está ali do lado, muitas vezes a família não teve ainda condição, braço, ou de repente alguém interessado em tocar aquilo ali, ele deixa para que ela tocar aquele negócio. Tá? Tem até um outro exemplo de um setor aqui é um empresário de São Paulo, ele é um grego, e ele efetivamente é dono de uma comercializadora de energia, e aí o filho gosta de restaurantes, por sinal. Então, se ele está tocando o negócio ali dentro, né? Então, mas ele, por exemplo, no caso deles, acho que estou falando muita coisa que eu estou vendo molhado para vocês, né? Tipo, foi feito um acordo, tipo assim, os filhos não vão assumir o negócio dos pais, porque, na verdade, não é isso que eles conhecem, entendeu? Então, ou seja, uma parte do patrimônio deles está sendo utilizado para incentivar ele a montar um negócio dele,
né? Isso incentiva também o empreendedorismo, né? Assim, É. eu vou passar a ideia que você quer contribuir, mas só para complementar, é muito importante, porque a gente às vezes tem uma primeira geração, né, as gerações antecessoras muito empreendedoras, só que você não estimula, você não dá brecha para o empreendedorismo das próximas gerações. Então, eles se tornam até bons gestores, bons executivos, bons até conselheiros, mas o empreendedorismo, esse faro, esse teste, esse exercitar, isso não é feito dentro da família, né? Da família empresária. Então, a gente também fica sempre atenta a esse olhar. Fala, Deia, por favor. Eu queria complementar com o modelo que a empresa que eu trabalho utiliza com as gerações, né? Então, a gente está no momento profissional que a empresa está, a liderança ela é 100% profissionalizada, não tem ninguém da família dentro. Estava numa fase de segunda geração, né? E os filhos da segunda geração, com 45, 44 anos, saíram da gestão direta e totalmente profissionalizados. E o acordo de acionistas da terceira geração já prevê um tempo de experiência dos netos, né? Um tempo de experiência prévia de 10 anos em mercado de trabalho ou em negócios próprios antes de vir para o negócio da família. Num desenho que foi feito de como aprender fora e trazer conhecimento para dentro da organização, né? Então, isso é interessante porque são 2 filhos, 4 netos, né? E os netos desenharam, né? Para cada neto, a gente tem um programa orientado com o que eles vão estar fazendo, estudando no Brasil, fora do Brasil, whatever. Mas eles fazem, nas férias, todos eles fazem estágio na empresa para estar próximos do negócio, né? Para estar aprendendo, mas esses 10 anos fora do negócio, como para estudar, aprender, trabalhar em outros campos e trazer conhecimento. São modelos, né, que as empresas fazem. Isso dá mais pano para tipo uma live inteira para a gente falar sobre, né, requisitos de entrada de herdeiros em empresa, né? Porque tem muitas coisas questionáveis, o que funciona para um, o que não funciona para outro, qual é o tipo de cultura de cada empresa, né? Que tem que ser respeitada, que tem que ser olhada. A Déia entende muito de cultura e a gente tem que ter um olhar cuidadoso, né? As regras estabelecidas têm que ser estabelecidas conforme o que cabe para aquela empresa, para aquele tipo de negócio, né? Uma regra que é para uma não necessariamente vai funcionar para outra, né? Mas aí eu quero fazer mais uma perguntinha e a gente abre assim. A Déia começou falando de vulnerabilidade, o Luiz também já falou de alguns, falou de aprendizados que ele teve, né? Eu realmente acredito que os tropeços da nossa vida, né, as falhas, eles nos dão uma capacidade de aprendizado muito grande, né? Traz uma robustez na nossa vida, um amadurecimento, né? Se vocês pudessem compartilhar um pouquinho assim, coisas que vocês tiveram de tropeço, talvez na vida de vocês e que vocês levam de aprendizado até hoje, né? Pudesse compartilhar, e eu gosto muito de fazer isso nos programas, porque eles ficam idealizando muito, né? Os que estão em posição executiva nas empresas, e a gente precisa falar, todo mundo falha, todo mundo erra, né? Tanto é que no Vale do Silício, né, a gente está mais que acostumada a falar, todo mundo se orgulha quantas vezes quebrou, quantas vezes aconteceu um monte de coisa. Aqui no Brasil a gente não fala disso, né? Está melhorando muito, já estamos falando, né? Mas assim, lidar com os erros e ter essa capacidade de ultrapassar, de levantar, de aprender, eu acho que isso é precioso. Se vocês puderem contribuir. Eu acho que, no meu caso, eu acho que a questão, efetivamente, de ter sempre tido um sonho, e na hora que eu fui lá apresentar o trabalho lá, o pessoal lá da Mercedes, ter levado uma pancada, né, não foi agradável, não gostei, não curti, né, mas, digamos, bola para frente, entendeu? Eu fui, na verdade, correr atrás do prejuízo,
digamos, eu acho que valeu a pena. Eu faço hoje o que eu gosto, né, da forma que eu acho que, na verdade, funciona. E, digamos assim, eu acho que é normal, é isso. Agora, a nova geração, isso, tipo assim, vou chover mais uma vez no molhado, é um pessoal que muitas vezes não está tão acostumado à questão da frustração, né? E isso aí eu acho um pouco mais difícil você lidar, né? Uma geração muito do imediatismo, né? Aí a pessoa fala assim, mas bacana, eu quero ver um filme. Eu não sei, na minha época eu ia no cinema, etc. Hoje o filme que a pessoa entra no Netflix, sabe? Em 2 segundos a pessoa está no Netflix. Então, por isso, na verdade, eles também são uma geração. Vou comprar um livro, você não vai mais numa, como chama? Numa livraria, você vai na Amazon, né? Então, acho que isso tudo que acontece com os jovens hoje em dia faz com que eles também tenham a necessidade de realização muito rápida, eles não têm muita paciência. E, digamos assim, e isso é dado, então não adianta ficar meio que brigando com isso. Sabe? Eu já vi algumas gerações, eu estou te falando, que eu vejo os pais muitas vezes em conflito com os filhos em função disso. A pessoa, quando está dentro de uma empresa, a mesma coisa, mas isso eu acho que não tem como. Então, ou seja, a frustração que eu tive, acho que a frustração que todos nós já tivemos, eu acho que a gente trabalha de uma maneira que talvez seja um pouco diferente que essa geração também tenha. Tipo, você está trabalhando, né? Então, eu acho que talvez também um pouquinho da função da tecnologia, o que isso está impactando no nosso dia a dia, e também um pouquinho na questão dos pais. Então, mas, assim, eu acho que não vai ter como, a pessoa vai ter que se frustrar, a pessoa vai errar, a pessoa vai falhar, a pessoa vai cair, a pessoa vai para o fundo do poço, acho que faz parte, entendeu? Com essas pessoas que eu trabalho, digamos assim, eu falo que tipo assim, você não está sozinho nessa história, você não vai ser a primeira pessoa que caiu, sabe? Não vai ser a primeira pessoa que tropeçou, você vai ser mais um, e você vai, na verdade, decisão se você vai continuar caído ou se você vai levantar, né? É a forma como você lida com a frustração, né? Porque a frustração faz parte da vida, né? A gente pode tamponar, a gente pode falar que a gente não quer saber, mas ela está lá, né? Então, é a forma como a gente lida com ela, né? Mas, para mim, o melhor exemplo para mim foi que assim, que eu gosto realmente de lembrar, ou seja, o que motivou, na verdade, a desenvolver a minha visão estratégica e que eu acho extremamente importante. Foi a primeira pancada que eu nunca mais esqueci, entendeu? E você fez bom uso dela, né? Na época eu não gostei não, mas eu acho que hoje funcionou, entendeu? Na época eu não gostei nem um pouco, mas faz parte. Deia, compartilhe um pouquinho também, por favor. O meu é um pouquinho mais trágico, né? Porque eu parei uma operação inteira da empresa que eu trabalhava com um erro, né? E alguns milhões de dólares perdidos. Eu trabalhei quase 10 anos no Walmart, né, fora do Brasil, e eu trabalhava na operação do México e da América Central. E no dia 24 de dezembro, por uma ação da minha área, a gente parou toda a operação de 3.000 lojas durante 2 horas, no dia 24 de dezembro. Né? Para quem é de varejo, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia de números, o Walmart México fatura aproximadamente 100 milhões de dólares ano, do qual o mês de dezembro corresponde a 40% disso. E os dias de 20 a 24 de dezembro correspondem a 50% do dezembro, né? Então, se parar uma operação de uma loja por 2 horas, era para ter sido demitida dali mais 500 pessoas juntas, né? Eu tinha um time de 550 pessoas, né, nesse então. E o que eu aprendi muito dessa situação é a capacidade de influência, né? E eu acho que hoje eu tenho uma boa capacidade de influência, né, dentro das empresas que eu já trabalhei, dentro da empresa que eu trabalho, porque depois de ter vivido essa situação, você fala assim, cara, eu podia ter ajudado, eu podia ter influenciado mais, né? Então, o tema foi que aí para dar contexto, né, também, porque senão parece que fiz esse grande tema sozinha, né? Na verdade, o presidente mundial do Walmart decidiu fazer um vídeo de Natal e ele queria que esse vídeo de Natal fosse enviado no dia 24, no mesmo horário, em todas as operações dos 27 países. E, como é tudo muito organizado, um mês antes, a gente recebeu o vídeo, testou, pererê, pororó. E aí meu time de comunicação interna falou assim, Deia,
tem um risco aqui, cara. Na hora que a gente mandar um vídeo no dia 24 e todo mundo abrir junto, né? Chega um e-mail do presidente mundial do negócio todo, né? Todo mundo vai querer abrir junto. A gente vai parar a banda de internet que passa isso, vai dar um impacto na operação. E a gente fez vários testes, TI, aí a gente avisou os Estados Unidos, tem risco aqui, a gente prefere fazer um dia diferente, não fazer nesse dia, e tudo muito documentado, né? E, enfim, quando os Estados Unidos disse, não tem jeito, é assim, no Brasil não, desculpa, no México, só o México está reclamando, vai ser assim no mundo inteiro, pererê, pororó, e a gente acatou a ordem e executou, né? Obviamente, depois de 2 horas de loja parada, no dia 24 de dezembro, né? Todo mundo queria alguma cabeça, e eu falei, a cabeça é a minha, porque eu sabia, né, da situação, eu avisei, enfim. E ficou um caos, né, na empresa aquele dia, aquela confusão, e no dia seguinte, o presidente mundial do Walmart ligou para o meu chefe e pediu para falar comigo. E aí ele me ligou para me pedir desculpas, assim. Então, de uma humildade maravilhosa, né, porque são das coisas que você aprende de liderança de verdade, de servir, né? Porque não tinha somente sido parada a operação do Walmart do México e da América Central. Ele tinha parado em vários outros países. Outros 7 países tiveram a operação impactada na mesma hora, que tinham o mesmo problema sistêmico. E no dia anterior estava todo mundo caçando cabeças, né? E eu falei, não, cara, se vai demitir alguém, a demitida serei eu, ponto, né? E aí congelou. E foi muito legal essa aprendizagem também com ele, né? De um presidente de tantas empresas ligar e pedir desculpas. E ele pediu desculpa para todos os líderes dos 7 países que ele causou, né? Mas para mim, assim, é fácil dizer que o erro é do outro, né? Olhar o umbigo do outro é sempre mais fácil do que olhar o nosso. E eu sou uma pessoa muito exigente, principalmente comigo mesma. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu podia ter influenciado mais, sabe? E eu peguei aquilo como uma aprendizagem de como em cada situação, né, na vida, eu posso ser mais influente e de verdade ajudar mais as pessoas. Nossa, mas que case maravilhoso, né? Nos 2 lados, né? Tanto no sentido do seu movimento... Maravilhoso agora, né, querida? Mas bem-vinda à experiência, né? O só depois, né? A gente olha com sensação de aprendizado, mas quando está vivendo, a gente quase morre, né? De intensidade. Mas a vida é assim, a vida é exatamente assim, né? E nada como a troca, porque eu não vivi isso, mas ao te escutar, isso gera algum aprendizado e alguma reflexão em mim. E isso que é precioso, né? E é precioso também, assim, essa coisa da simplicidade desse, né? Desse CEO mundial aí, de ligar, assim. E isso fala do tema que a gente vai trazer na nossa última live, que é no nosso dia 1º, que a gente vai falar sobre liderança e formação de líderes, né? A gente quer esse tipo de líder. Né? A gente quer um líder que venha para fazer uma diferença, né? A gente quer formar jovens que consigam ter um olhar muito mais amplo. Claro que resultado é importante, é super importante, todo negócio tem que ter resultado, mas a gente quer pessoas dessa posição de liderança, né? Eu acho que parece uma coisa óbvia, né? Mas, assim, a gente quer pessoas enxergando pessoas, a gente quer efeito, a gente não quer pessoas lá vitimizadas, né, botando culpa nos outros, né? Enfim, é uma trajetória que a gente está aí, né, tentando contribuir para a formação de jovens, e ouvir vocês dois, assim, é muito rico. E queria ouvir, né, esse público aí, de repente eles têm perguntas, comentários, que tal vocês falarem um pouquinho? Alguém quer contribuir? Josias, agora é por aquele favor. momento que a gente fica pensando assim, né? Com tanto conhecimento trazido, a cabeça fica pipocando. Eu até mandei aqui algumas mensagens.
E aí eu queria ouvir assim de vocês, porque eu ainda não tive esse contato com esse tema, né, que é a profissionalização, desenvolvimento de herdeiros, etc. E fico pensando aqui, né, nessa experiência que o Luiz e a Déia estão trazendo aqui para a gente, nessa empreitada que eles estão fazendo, né, como é que esse tema está na maioria das organizações, né? Como é que se dá esse lugar de procurar essa ajuda, né? Porque eu fico imaginando como é que está isso, né? A primeira vez que eu tenho contato com esse tema, estou falando de forma muito aberta aqui, eu venho de empresas já que são profissionais, eu trabalhei também no Walmart durante muito tempo, então eu imagino que eles já tiveram esse momento lá atrás, né? Quando a gente olha a trajetória dessa empresa. Mas é a minha primeira vez tendo contato com esse tema, né? E quais são as dicas que vocês deixam para nós profissionais, né? Principalmente no Brasil, né? Que vem, imagino, tendo aí um movimento importante de profissionalização das suas empresas. Quantas empresas familiares, pequenos negócios surgiram, que cresceram e agora estão dando um passo maior, né? Onde buscar esse aprendizado para a gente poder, como gente, gestão, enfim, cada qual aí na sua caixinha, poder se inteirar mais desse assunto. Quais são as fontes, por onde vocês recomendam a gente começar a pesquisar? Opa! Obrigada, Josias. Déia, quer começar? Ô, Dani, eu acho que essa fonte você devia falar agora um pouquinho do programa. Que eu acho fantástico, meu. Mas vou deixar vocês falarem primeiro, dar umas pitadas aí, afinal de contas, vocês são meus convidados. Vai! Eu vejo, né, no Brasil, eu voltei para o Brasil tem 8 anos, né, e eu fiquei 10 anos fora do Brasil. Esse tempo que eu fiquei fora e o Brasil que eu vejo hoje, eles são muito diferentes, né? Eu vejo uma evolução muito grande, principalmente quando a gente fala de empresas familiares, né? Tanto no crescimento, na seniorização, na profissionalização, como na formação de jovens que são muito talentosos, né? Eu vejo e eu tenho contato com muitos deles, assim, é gente com muito potencial, assim. Se a gente de verdade souber aproveitar o potencial dessa juventude, essas empresas vão ser muito mais longevas, né? Então, eu vejo uma profissionalização e um desenvolvimento muito distintos de antes de eu sair do Brasil, né? Há tantos anos passados. Vejo programas muito sólidos, né? E vejo esse desejo das famílias de verdade desenvolverem as pessoas. A tua pergunta foi mais específica, né, Josias, assim, como áreas internas dentro das organizações, como que a gente pode estar ajudando, né? Eu acho que a gente tanto pode ajudar ao receber herdeiros, né, em empresas, para que eles possam estar trabalhando num ambiente que não é a empresa familiar dele, ele possa estar desenvolvendo e a gente possa estar proporcionando um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento, porque os dois ganham, né? A empresa que recebe ganha muito, porque a gente aprende muito com o herdeiro, e o herdeiro ganha muito porque leva esses conhecimentos, né, para lá. É uma relação ganha-ganha muito forte. O próprio desenvolvimento dentro das empresas e os próprios desenvolvimentos, você tem cursos como programas específicos, né? Seja um programa específico de visitas técnicas guiadas ou programas robustos de desenvolvimento, como é um PPG. O que eu vejo que mais faz sentido, que mais funciona, é esse ecossistema de aprendizagem, esse ecossistema onde você tem várias formas de conexão para desenvolver as pessoas. E complementando, né, Josias, por exemplo, no caso da Estúdio Z e da Déia aqui, representando também a empresa, além de ser uma amiga querida, né, a empresa se tornou parceira do nosso programa, eles receberam um PPGeniano, um jovem para trabalhar com eles, e eles nos receberam numa visita técnica em Florianópolis, onde a gente foi com pais e filhos
para poder falar sobre inovação, para poder falar de gestão. Então, quando a gente leva pais e filhos para poder tratar de um tema, a gente está compartilhando um aprendizado e gerando um crescimento para ambos, né? Um olhar que está sendo compartilhado para ambos. E um outro ponto que a Déia também trouxe, que você levantou a bola, assim, a gente tem muita gente talentosa, né? No nosso programa, e aí tem o Vimas aqui, Alvimar, que entrou silencioso, mas é um PPGeniano, né? A gente só tem gente boa, só entra no programa quem realmente quer falar assim, eu quero me desenvolver, eu quero avançar, porque não adianta a gente ter um monte de estímulo e a pessoa ficar de braço cruzado e não aproveitar aquele estímulo. Então, assim, as oportunidades estão em todos os lugares por onde a gente anda. Mas se a gente não tiver olhar para enxergar e aproveitar essa oportunidade, ela passa por nós. Então, o programa ele tem milhares de coisas para pais, para filhos, para os jovens. E essas pessoas que estão conosco são pessoas que querem aproveitar, querem beber dessa fonte, né, de uma forma muito intensa. E aí é bom demais quando a gente tem gente assim, né? Quando a gente tem pessoas querendo aproveitar o desenvolvimento, a gente só contribui, né? A gente só é um facilitador. Legal, obrigado. Luiz quer falar? Imagina, eu que agradeço. Mais alguém quer perguntar ou Luiz complementar? Sabe o que eu acho, Daniele? Hoje em dia, né, Josias, existem muitas opções, ou seja, existem muitas fontes, né? Você pode beber de muitas fontes. Eu acho o desafio você fazer a curadoria de onde você vai beber, né? Então, quando você vê, por exemplo, não estou puxando sardinha para a Daniele, não, mas Daniele, ou seja, as pessoas com quem a Daniele se cercou, né, para entregar o PPG, etc. e tal, isso faz muita diferença, né? Porque até bem pouco tempo atrás, vamos falar que ainda existe ainda em muitas empresas, mas tem acabado de ter percebido muito rapidamente, a pessoa vai lá e de repente vai pegar a marca. Tá? E detalhe, eu não estou falando, por exemplo, de dizer, eu quero o melhor curso. Não necessariamente está, de repente, sei lá, vamos falar em Harvard, no MIT, no INSEAD, no INSPER, Fundação Dom Cabral, mas muitas vezes você tem, por exemplo, hoje em dia, tipo assim, independentes que funcionam de maneira muito melhor, né? E, tipo assim, não sou eu que estou falando, não, é o mercado. Então, ao invés da pessoa, de repente, lá achar, não, bacana, vou dar o exemplo que está acontecendo comigo, não estou falando que eu sou melhor, não, mas olha só. Na questão lá que eu falei da CEO dessa empresa multinacional chinesa, setor de energia, ela foi lá na minha pessoa. Eu podia, de repente, ter ido lá, por exemplo, vou lá no INSPER, vou lá na FGV, vou lá na Fundação Dom Cabral e busco uma pessoa. Então, existe espaço hoje em dia, né, principalmente em função dessa questão das redes sociais, etc., tal, onde uma pessoa é reconhecida como excelência, essa pessoa é buscada, e não necessariamente lá, de repente, sabe, você está em Santa Catarina, não está? Sim. Então, você tem milhares de outras soluções aí dentro que não necessariamente, de repente, é Federal de Santa Catarina. Dando um exemplo. Então, acho, por exemplo, você trabalhando como RH, acho que é um desafio muito grande escolher quem são esses parceiros seus para montar o seu ecossistema, entendeu? Isso é que eu percebo hoje nas empresas, né? Então, vejo muita empresa que está... e é um desafio do RH, um desafio muito grande, pessoal, de desenvolvimento de pessoas, né? Encontrar quem são essas alternativas. Por quê? Até mesmo que aquela questão da formação... Eu estou falando de assim, cara, eu dou aula no mestrado, sabe? Tipo assim, eu estou falando, né, dou aula na pós. Mas algumas empresas, vamos falar que sim, boa parte delas está enxergando o seguinte, não é necessariamente um MBA, uma certificação que vai me garantir que aquela pessoa vai ter o desempenho que eu espero, vai ter aquele resultado que eu espero. Né? E aí, esse é o desafio do RH, então, deixa eu ver quem que vai ser esse meu parceiro que me ajudar a desenvolver essa pessoa aqui dentro da minha empresa de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Entendeu? Então, eu vejo muito esse desafio do RH na área, por exemplo, particularmente sua. Estou vendo que você gerente de treinamento, não é isso? Exato. Está aqui escrito no negocinho. Para mim, esse é o comentário. É muita fonte de informação, é muita fonte para você beber, mas você tem que saber escolher. E aí, meio que quebrar o preconceito de que só as grandes marcas que entregam, entendeu? Então, até que estão sofrendo, né? E tem uma questão também, né? Ter foco e escolher algo e saber o seguinte, porque também os jovens, a gente trabalha, assim, o programa é um programa na faixa etária de 20 a 35 anos, né? E às vezes a gente tem um desafio, assim, todos nós, né? A gente quer tudo, né? A gente quer um monte de coisa. Só que quando a gente quer um monte de coisa, a gente se torna superficial em tudo, né? Então, assim, para a gente poder ser
bom em alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão de um monte de outras coisas que estão envolvidas, né? Então, a gente ajuda também nesse cenário de falar, ok, que você tem um universo desse tamanho, mas vamos escolher aqui um caminho, vamos focar nele, vamos lá em frente, vamos performar nele, vai ser bom para você, porque você vai se reconhecer bem, né? Você vai poder se qualificar mais, mas a gente tem esses jovens, então, muito empreendedores, aí essa semana mesmo, eu peguei um que ele falava assim, não, Daniela, então, eu estou aqui terminando a minha faculdade, que é uma faculdade de um curso específico, não vou falar o nome, mas, tipo, é bem específico, né? Aí ele faz um estágio, aí ele tem um negócio dele com uma startup, ele trabalha também com umas coisas da família, da empresa da família dele, e aí, quando eu fui apresentar o programa, né, que tinha a opção dele estagiar numa outra empresa, dele trabalhar numa outra empresa, ele, adorei essa opção também. Eu falei, olha só, nós temos um problema de opção aqui. Você tem muitas opções, nós vamos ter que ajudar você a escolher algumas coisas, não dá para fazer tudo, né? E então, assim, abrir mão de algo não é uma coisa fácil, mas é essa maturidade para a gente abrir mão de algo que vai fazer a gente se desenvolver mais, né? Gente, eu acho que a gente teria muito, muito assunto, né? Não sei, já são 8h20, talvez a gente possa abrir para mais alguma questão, mas a gente vai ter um outro momento no dia 1º de novo, que daí eu volto em contato com vocês nas cenas dos próximos capítulos da nossa próxima live. Deia e Luiz querem fazer algum complemento final? Nossa, não tem palavras para agradecer vocês aqui com a gente. Olha, uma terceira geração aqui com a gente na câmera. Né, Fernanda? Que lindo. Deia e Luiz, muito, muito obrigada. Esse aqui eu vou encaminhar, viu, Daniela? Isso aqui vai ser seu futuro aluno. Olha, gente, eu chego a ficar arrepiada, porque quem me conhece sabe que eu acho que é nessa idade mesmo, é de pequenininho que a gente começa a formar o futuro da nossa empresa familiar, né? Então, tem algumas coisas que a gente está mais velho, a gente já não consegue fazer, mas a gente consegue fazer pelos nossos filhos, né? Mas, enfim. Bom demais, Fernanda. Verdade. Obrigada, tá, gente? Foi ótimo o papo. Que bom, obrigada pela participação. Joselina, Deia, Luiz, uma palavra final aí, um comentário final? Querem? Eu acho que a Joselinda quer falar, não é? Ah, por favor, Joselinda. Ela não? Acho que ela não é uma reação só. Parabéns. Obrigada. Gostaria de agradecer, Dani, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho sempre hiper agradável, né? Você é uma pessoa muito boa, ou seja, o tema é muito bom, é muito quente, muito importante. E conte comigo. Obrigado, André, mais uma vez. Obrigada, Luiz. Prazer te reencontrar, né? Nessas lives da vida. Dani, parabéns. Você sabe que eu acredito muito no programa e conta com a gente, né? A gente pode receber vários PPGianos aqui. Oba, oba! E quem tiver curiosidade, quiser conhecer o programa, faz um contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de compartilhar. Gente, obrigada por tudo. Parabéns aí pelo processo de vocês de desenvolvimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.